Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos, esclarecer a tua mente. Nós vamos falar hoje sobre várias coisas que estão acontecendo agora, esta semana, no último mês, nos últimos meses. O tema de hoje vai discorrer sobre a quarentena, sobre o embate entre, especialmente, os governadores da região sul e sudeste do Brasil com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vai discorrer sobre a ressaca que está afetando a costa brasileira na região sul e sudeste. E também vai falar sobre o fim do terceiro selo do Apocalipse. Então são vários temas entremeados. Tenho certeza de que se você assistir tudo e tiver a mente aberta, você vai sair diferente do que está neste momento. Tenho certeza. Porque a Bíblia diz, esse verso ficou muito popular, em João 8,32, mas esse verso não pertence ao presidente, esse verso é da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Além disso, espero que ela abra os teus olhos e te desperte para tomar várias decisões importantes nesta época, se você quiser amenizar o teu sofrimento futuro. Posto isso, meus queridos, nós vamos hoje fazer primeiramente aquilo que o Senhor nos ordenou. Sempre nós primeiro fazemos a sessão dos dízimos e ofertas e depois a mensagem do culto. Então hoje não será diferente. Conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se há um momento no qual esta promessa é necessária, é justamente agora. Se há um momento onde essa promessa é necessária, é justamente agora. Está evidente. Quantas pessoas estão vendo o fruto da sua terra sendo consumido? Pessoas, às vezes, que trabalharam a vida inteira para construir alguma coisa. Pensem nas pessoas que trabalham com locação de veículos, por exemplo, que trabalham nos shopping centers. Tem uma loja lá, uma lojinha que vendia roupas, vendia calçados, né, ou no centro da cidade. O camelô que vinha vender as suas famosas, né, tinha um nome, bugigangas, que a gente chamava. Ou seja, vendia de tudo lá. Quantos profissionais liberais, corretores de imóveis, vendedores de veículos, né, concessionárias de veículos, vendedores de veículos usados, enfim, quantas pessoas estão vendo o seu fruto da terra ser literalmente consumido? Eu ouvi há poucos dias, né, de alguém próximo, até conheço a pessoa, dizia ter chorado esses dias pensando, poxa, a gente passa a vida inteira construindo e em 2 dias tudo se destrói. Quão preciosa é, portanto, essa promessa hoje para muitas pessoas. Não vou usar isso no oportunismo e dizer, olha, mande o teu dízimo, o teu dinheiro para cá. Não vou fazer isso. Mas a verdade é que aquele que já era fiel pode hoje invocar esta promessa do Senhor. Falar, Senhor, o Senhor disse que se eu for fiel, o Senhor não vai permitir que o fruto da minha terra seja consumido e a vide no meu campo não seria estéril. E eu sei que há pessoas que estão vivenciando esta promessa. Eu não vivo de dízimos e ofertas, já adianto, então os dízimos e ofertas que vêm para esse ministério não vêm para o meu bolso. Inclusive nós
entregamos relatório mensal de aplicação dos dízimos e ofertas. Quem é dizimista e ofertante pode solicitar. Tivemos uma solicitação recentemente, até enviamos, para que se mostre aonde vai esse recurso. Aqui não é uma caixa preta. Os recursos que chegam ao Ministério são usados para a realização de evangelismo. Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Nós temos um leque de folhetos que são usados na obra evangelística e um deles está sendo distribuído em grandes quantidades. Ontem recebemos mais um lote de 40 mil folhetos. Só este mês o Ministério enviou cerca de 10 mil cartas evangelísticas, graças a Deus. E o trabalho nas redes sociais também vem avançando. Aqueles que sabem, nos acompanham há algum tempo, sabem, é um trabalho feito especialmente no Facebook para evangelismo. E mais de 100 mil pessoas, segundo a nossa conta aí, perto de 100 mil pessoas já foram atingidas só nas redes sociais. Então, o Ministério vem avançando, um trabalho mundial. O projeto de evangelismo do Atlântico vem avançando também. E olhe como Deus escreve por nós, porque estamos advertindo as pessoas com respeito às profecias de Apocalipse 8, relativas ao litoral, e agora estamos vendo o que está acontecendo. Ou seja, as pessoas estão recebendo a mensagem e enxergando o mar e vendo o que está acontecendo. Poxa, não haveria melhor cenário para iluminar a mente das pessoas a fim de que elas tomem as decisões certas e salvem as suas vidas, a vida das suas famílias e entrem no caminho da vida eterna. Irmãos, nós estamos aqui numa luta entre o bem e o mal. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final foi levantado não para ser uma igreja como qualquer, foi levantado para dar justamente a mensagem que o povo precisa. Enquanto as pessoas estão lá vendo essa ressaca, elas estão vendo esse folhetinho, os avisos do fim, que está mostrando o que vai acontecer no mar. Calamidades muito maiores do que esta ressaca aí estão por vir. Então o aviso certo na hora certa, a mensagem dita a seu tempo, está chegando para quem precisa. Nós estamos anunciando que temos menos de 20 anos nesta terra para a volta de Jesus. Está aqui o folheto do jubileu. Nós estamos anunciando, meus queridos irmãos, conforme Apocalipse 14 disse, que o juízo dos vivos já começou. Ninguém está brincando de igreja aqui. Não estou preocupado em encher o meu bolso de dinheiro, meus queridos. Já tive muito dinheiro, o dinheiro que eu tinha eu pus na obra. Quem me conhece sabe. Então, isso aqui é uma coisa séria. Essa é uma igreja séria, esse é um ministério sério. Tem o propósito de abrir o olho de você e de outros que estão aí, até dos inimigos. Porque a verdade vai se estabelecer. Basta que discorra o tempo, que transcorra o tempo, quer dizer. Quando chega o tempo certo, a verdade abre e ninguém tem como negá-la mais. Séculos atrás diziam que a Terra era como se fosse um quadrado, né? Você caía num abismo, lá no fim do mundo. Hoje, essa mentira está completamente desfeita. Por quê? Ora, no decorrer do tempo, se verificou que a verdade era a verdade. E hoje, na mensagem, nós vamos falar muitas coisas que muita gente vai duvidar, e aquilo que for colocado aqui pode ser usado contra mim, inclusive, para retaliação. Só que, eu já vou adiantar, quando passar um tempo suficiente, vai ficar provado que era tudo verdade. E o que estamos falando aqui, até da segunda vinda de Jesus, do juízo dos vivos, da necessidade de prepararmos para a segunda vinda, é tudo verdade. Além disso, estamos construindo a igreja sede na rua Frei Lívio Paniza, número 530, em Curitiba, Paraná. Um templo com capacidade para 100 pessoas sentadas, aproximadamente. E, além disso, salas anexas das crianças e uma estrutura para transmissão de vídeo. Já estamos na etapa 11 da construção, graças a Deus. E se Deus abençoar, ainda este ano estaremos lá. O Ministério já está em cerca de 20 países. Estamos tratando dos preparativos. O 21º país deve ser alcançado, talvez ainda esse mês. O missionário vai estar indo neste mês e quando ele chegar lá eu vou anunciar. Nós não vamos falar o que vamos fazer para dar tempo do diabo trabalhar, né? Não, é só o que já se fez. Tem que ter prudência. Mas, meus queridos irmãos, graças a Deus a mensagem vai avançando. Nós temos um objetivo específico e nós sabemos que não temos muitos anos para fazer isso.
Porque em breve as portas que hoje estão abertas da liberdade religiosa hão de se fechar. Mesmo assim, ainda hoje, o avanço da obra exige muita fé, trabalho e fé. E peço orações por esta obra, que Deus continue dando a nós perseverança, fé, coragem para avançar. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé. Aqueles que estão preparados vão poder fazer a sua devolução. E você que sabe, cujo coração Deus já tocou, você sabe que esta obra é séria, que esta é a igreja do Senhor, entre em contato pelo WhatsApp para você saber como faz a devolução do dízimo e da oferta, tá? Até aqui Deus não nos tocou a colocar número de conta no vídeo, embora não veja pecado nisso, mas enfim, hoje está tão desvirtuada essa questão do recurso, que até aqui acho que o Senhor tem achado prudente fazer assim. Tome nota do WhatsApp, se você quiser saber como faz o envio do dízimo e da oferta, e também, você que é dizimista e ofertante, quer solicitar o relatório de aplicação, o canal é o mesmo. 55 para quem está fora do Brasil, para quem está no Brasil, 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, do mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, contou que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo a Tua infinita majestade, o Teu poder, a Tua glória. Pedimos o perdão dos nossos pecados e também pedimos que o Senhor aceite essas humildes contribuições. O Senhor não depende do dinheiro do homem, por isso pedimos que o Senhor multiplique conforme é necessário, para que o ministério cumpra a missão designada pelo Senhor na terra. E assim toda nação, tribo, língua e povo seja evangelizada. Pedimos, Senhor, que venha abençoar os dizimistas e ofertantes, abrir as portas para cada um, a fim de que todos tenham o suficiente para si, para abençoarem a Tua obra e para auxiliar os pobres também. Pedimos ao Senhor que venhas falar conosco neste momento e que não seja eu a transmitir, mas que o Senhor possa ser a origem, a fonte da mensagem. Que a Tua palavra seja a única autoridade e que o Teu povo, preparado, possa receber a verdade e colocar em prática os ensinos que o Senhor tem. Pedimos estas bênçãos
em nome de Cristo Jesus. Amém. Como disse há pouco, a pauta do tema de hoje parece bastante extensa, ela vai discorrer sobre vários temas. E nós vamos diretamente abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse verso estabelece, e deixo claro aqui, a única autoridade considerada nesta mensagem é a da palavra de Deus. Esta é a fonte absoluta da verdade. Todas as demais fontes estão sujeitas a esta. Então esta é a ordem de hierarquia. E a palavra de Deus aqui estabelece que o que se encontra escrito nos demais livros da Bíblia, seja no Novo Testamento ou seja no Antigo, também refere-se aos nossos dias. O que aconteceu, o que foi escrito referindo-se a outras nações daquela época, hoje também aplica-se às nossas nações, ao nosso contexto, ao nosso país, ao nosso estado, ao município e assim por diante. E o que se aplicou aos líderes, aos governantes, aos povos de antigamente, aplica-se também aos líderes, aos governantes e aos povos de hoje. Uma vez estabelecida esta verdade, nós temos liberdade para abrir outros trechos da Escritura e corretamente aplicá-los para as situações de hoje. E nós vamos partir de algo que não tem como o homem contra-argumentar. Eu me refiro à ressaca que está ocorrendo nas regiões sul e sudeste agora. Quem tem o domínio sobre o mar? Quem pode fazer o mar avançar sobre a terra? Em Amós, capítulo 5, no versículo 6, a Bíblia nos diz: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Versículo 7. Vós que converteis o juízo em amargura e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Paramos por aqui por enquanto. A palavra aplicada ao nosso tempo não deixa margem a dúvidas. Deus é o que tem poder sobre as águas do mar para derramá-las sobre a terra. Esse verso não pode ser mal interpretado. Ele não diz respeito ao fato de Deus ter criado o mar, ou de Deus lá no Gênesis ter separado a porção seca da terra do mar. Porque quando Deus quer se referir ao fato de Ele ter criado e Ele ter estabelecido limites ao mar,
ele emprega outra linguagem, conforme nós vamos ler em Jó, capítulo 38. Convido os irmãos para abrirem lá. Jó, capítulo 38. A partir do versículo 8, Deus fala sobre ele. Ou quem encerrou o mar por portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Quem é que determina o limite entre o fim das águas e o início da areia da praia? Deus. Deus é quem disse, olha, a onda vai até aqui, é aqui que ela vai quebrar. Então, se nós vamos para uma orla e vemos uma faixa grande de areia, é porque Deus determinou que fosse assim. Né? E se nós vemos uma outra praia natural com uma faixa pequena de areia, é porque Deus determinou que fosse assim. E se em outro lugar a costa é rochosa, é porque Deus determinou que fosse assim. Ele tem o controle. Mas ele tem o controle não só de manter o mar dentro dos seus limites, como também de usar o mar para o seu propósito quando ele entende ser necessário. E um exemplo disso nós vamos apresentar aqui, encontra-se em Ezequiel, capítulo 25. Como é que nós podemos interpretar o avanço do mar? Ezequiel, capítulo 25, versículos 15 em diante. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar e executarei neles grandes vinganças com castigos de furor. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Os filisteus tinham aproveitado para oprimir o povo de Judá, na época em que Nabucodonosor os apertava e finalmente os levou para a Babilônia. E Deus disse que, porque eles executaram vingança com malícia, porque eles destruíram com inimizade, então assim Deus também ia destruir a costa do mar. Os filisteus moravam em cidades litorâneas. Quem conhece um pouco sabe. A Pentápolis Filisteia. Pentápolis Filisteia era o conjunto das 5 cidades dos filisteus. Uma delas existe até hoje, Gaza, a famosa faixa de Gaza. Nunca vai deixar de ser um ponto de conflito até Jesus voltar. Isso também é uma profecia bíblica. Mas além de Gaza havia Asdod, havia Asquelon. Alguns cineastas já usaram esse nome para fazer filme, né? Ecrom também era uma cidade dos filisteus. E Asdod, eram 5. Voltamos agora para Amós capítulo 5 e podemos compreender um pouco melhor as coisas. Então nós já vimos aqui pela palavra de que quando alguém age por vingança, com inimizade contra aqueles que estão fazendo, ou que são o povo de Deus, ou que estão fazendo o que é certo, Deus os pune, e os pode punir usando o mar, como fez com os filisteus. Esse é um princípio estabelecido, ou ensino estabelecido na palavra de Deus, de modo que nós possamos entender como Deus age. Em Amós capítulo 5, isso também fica claro, do verso 8, onde diz que Deus chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Aqui nós temos a descrição exata do que aconteceu nestes últimos dias no litoral
do sul e do sudeste brasileiros. A água avançou sobre o litoral do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina. Vi uma notícia sobre a Guarda do Embaú, se eu não me engano. Em Florianópolis, a água avançou para dentro das ruas. Em Balneário Camboriú, na Barra Sul, a água entrou e cobriu a pista da Avenida Atlântica. Também em São Paulo, vamos pular o Paraná, no estado do Paraná, na cidade de Guaratuba. Há pouco foi mencionado o nome de um bar, era o bar do Mentiroso, que foi todo coberto com as águas. As caieiras também foram cobertas. Em São Paulo, nós tivemos em Mongaguá o mar avançando, também em Peruíbe, em Santos, a ponto de, em alguns pontos, o tráfego ter que ser interrompido por alguns momentos. No Rio de Janeiro, nós tivemos o avanço do mar, na praia do Leblon, também na Barra da Tijuca, em Guaratiba, enfim, em vários lugares. Meus queridos irmãos, vocês podem entender que esse avanço contíguo, ou seja, ao mesmo tempo do mar em todas essas frentes, é algo assim natural? Quando é que nós vimos isso acontecer? Hein, meus irmãos? Eu já tenho mais de 40 anos de idade, não me lembro de um evento desse. Não me lembro. Aqui no nosso país. Agora, como é que nós podemos interpretar isso? Milhares de quilômetros de costa, milhares não, mas perto de 1000 quilômetros de costa, seguramente, para mais. Talvez perto de 2000. Como é que nós podemos interpretar isso à luz da palavra do Senhor? Bom, a Bíblia diz que Deus usa o mar. E Deus usa o mar para destruir a costa. Quando? Quando há o quê? Inimizade, vingança. Vamos colocar aqui o que gera esse tipo de juízo. Inimizade, vingança. O que mais? Aqui, em Amós capítulo 5, fala que além disso, aborrecem o que repreende e abominam o que fala sinceramente. Abominam o que fala sinceramente. Depois diz: afligis o justo, tomais suborno. Também diz aqui: converteis o juízo em amargura, deitais por terra a justiça. Quer dizer, são julgamentos injustos. Certo? Sentenças injustas. E ainda diz: afligis o justo. Bom, quando esses pecados acontecem, então Deus manda o juízo, o mar avança. Então, aquele que crê na palavra do Senhor, quando ele vê o mar avançando sobre todos os estados da região sul e sudeste, ele deve olhar para a palavra de Deus e investigar a causa. E aqui eu já deixo de fora toda e qualquer pessoa que poderia pretender contra-argumentar. Se quer contra-argumentar, só dentro da palavra. Que a malandragem hoje está tão grande que se você for querer argumentar com base em notícia de jornal, testemunho de alguém, são prontos em arrumar outras testemunhas, outros jornais, para falar outra coisa. Né? Se você quiser argumentar tecnicamente, olha, o estudo do cientista, eles são prontos em levantar outros estudos de cientista e tal. Sempre tem alguém a serviço da opinião da pessoa. Mas quando nós trazemos para o plano da palavra de Deus, aí todos ficam de fora, não tem argumento. Se Deus está fazendo isso é porque todos esses crimes estão ocorrendo. E Deus considera que há culpa. E aí nós podemos continuar investigando e nós vamos enxergar, nós vamos chegar nas respostas. E esse sermão não foi feito para ficar depois debatendo com o jornal, com o político, com o governador, com quem quer que seja. Ele foi feito para apresentar a palavra do Senhor. Quem está errado e sabe que isso aqui é verdade. Quem está acompanhando só o que a grande mídia vem apresentando, vai ser iluminado hoje, se quiser. Mas eu sei muito bem
que não cabe a mim convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito de Deus. Se a pessoa abrir o seu coração. Se ela não abrir o seu coração, ela não vai se dar por convencida, porque quem quer crer na mentira arruma algo para se apoiar, para se segurar. Certo? Então, estabelecendo essas coisas, podemos avançar. Julgamentos injustos, inimizade, vingança, aborrece o que repreende, abominam o que fala sinceramente, tomam suborno, afligem o justo. Ora, tá bom, mas por que Deus escolheu bem esta ocasião para fazer com que o mar avançasse sobre a terra? Por que não foi em 2019? Por que não foi em 2017? Por que não foi na crise da economia de 2008 e assim por diante? Por que foi agora? Tem uma razão, meus queridos irmãos. Ora, e olhe que esse que ocorreu agora, essa ressaca, não foi um juízo avassalador. Nós podemos entender como um aviso meramente, porque até hoje não vejo registro de nenhum morto por conta desta ressaca, não é assim? Foi até avisada tal. Mas disseram que a ressaca veio por causa de um ciclone que vinha aqui na nossa região. Irmãos, eu repito, desde que era pequeno, não me lembro de notícia de ciclones aqui na nossa região no Brasil. Vocês se lembram? Aí os irmãos com mais idade, né? Tem irmãos aí na faixa dos 70 e tantos anos. Ciclones aqui no Brasil. Isso acontecia? Ora, então não adianta dizer, não, mas por quê? Sempre tem alguém para explicar. Causa científica, né? Ah, é por isso, é por aquilo, porque o mar, e porque o vento, e porque tal e tal. Tudo bem. Quem que comanda o vento? Quem que comanda o mar? E por que durante décadas nada acontecia? E agora, bem agora, o vento que tinha que vir, o mar ficou na temperatura certa, etc. E daí o mar veio para cima da terra. Explica isso aí. Isso não dá para explicar, né? Daí aparece, porque o aquecimento global. É o aquecimento global? Por que o ciclone foi só nessa região então e não foi em outras regiões do Brasil? Por que esse ciclone, em vez de vir para o Brasil, não foi para Angola, para o outro lado do Atlântico? Ou não foi para a Antártida? Enfim, meus queridos irmãos, sempre o homem vai tentar arranjar uma explicação racional. Mas aqui, nós estamos usando como base a palavra de Deus, não são as informações do homem. Entenderam? Então, primeiro temos que estabelecer a base de verdade, senão, aí você dá margem para qualquer um argumentar. Posto que esta é a base da verdade, a gente avança. Ora, o que nós estamos vivendo no nosso país? O que aconteceu na região sul e na região sudeste nas últimas semanas que pudesse justificar Deus nos mandar um aviso desse? Ora, meus, vamos lá, vamos relembrar, todo mundo aqui sabe, né? Ora, nós estamos numa situação onde fala-se do tal do Covid-19, não é assim? Vamos lá. Que é uma espécie de política mundial para fazer frente a uma suposta grande ameaça do tal do coronavírus, não é isso? E aí, em virtude disso, foi declarada uma quarentena. E nessa quarentena, todos têm que ficar em casa, não é assim? Sem trabalhar. E aí diz que para socorrer, né, os empresários, vamos emprestar dinheiro, quer dizer, aumenta o endividamento dele. Bom, vamos lá. Vamos em parte, porque essa questão dos empresários ela veio mais tarde, tá? E eu não quero ser injusto no que a gente vai colocar. Veio o Covid-19, então declarou-se quarentena, todo mundo tem que ficar em casa. Ok, tudo bem. E aí começam a vir outras informações, né? Por exemplo, o Dr. Anthony Wu, que foi até entrevistado na CNN, falou, olha, mas esse vírus, ele não suporta temperaturas mais altas, tem estudos científicos desde 1985 falando isso. Aí eu mesmo fui, ninguém me falou nada, fui lá, achei no Journal, que é uma revista científica da Sociedade Americana de... eu falei ontem, outra vez aqui, infectologia, se não me engano. Eu acho que foi infectologia ou microbiologia, um dos dois. Né? E
naquele estudo, eu li o estudo inteiro, também fala a mesma coisa que o Dr. Anthony falou, sem tirar nem pôr. Inclusive é um experimento prático, simulando como se fosse um corrimão de hospital. E a temperatura superiores a 20 graus, o vírus tem muita dificuldade de se prosperar, então não havia por que ficar todo mundo preso em casa, tinha que trabalhar. Mas quando esse doutor estava sendo entrevistado pela CNN e começou a falar isso, o que a emissora fez? Cortou a entrevista no meio. Viu-se isso aí, irmãos? Não tem como negar. Isso aí o povo viu. Né? Depois, outra voz que se levantou, o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que enfrentou a crise do H1N1 no seu estado, quando houveram muitos infectados vindo da Argentina, ele falou, e com argumentos. Ele foi entrevistado pela Band, e ele falou, não há razão para se fazer o que ele chama de isolamento horizontal, que é todo mundo na quarentena. O isolamento tinha que ser vertical, só dos grupos de risco. E justificou tecnicamente, ele que é médico, né, pode falar disso com propriedade. Ele chega a dizer na entrevista o seguinte, olha, eu tenho uma experiência que pouquíssimos têm para poder dizer o que eu estou falando. Eu estive no front, eu enfrentei, eu tive que decidir se eu fechava escola ou se eu abria escola. E por que essas vozes não são ouvidas? E por fim, a voz do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, também falando que não era necessário o confinamento das pessoas, o povo tinha que trabalhar, certo? E aí, bom, a reação vocês todos sabem. Mas o que realmente chamou a atenção é que houve um protagonismo dos governadores da região sul e sudeste que se uniram para repudiar o pronunciamento do presidente, né, e dizer que manteriam o confinamento em seus estados, como estão mantendo até hoje. E aí, vamos lá. Antes de eu falar dessas questões, dessa lista aqui de pecados, eu ainda quero comentar outra coisa. Porque esses governadores estão argumentando, junto com a grande mídia, o seguinte: estamos seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde. Pois é. Só que eles sabem de uma coisa, que não é novidade. Está aqui, inclusive. Achei uma fonte, não preciso citar, porque o que está em causa não é o crédito. Isso aqui é uma verdade, a verdade credencia a si mesma. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, um etíope, pelo que parece, já foi acusado de ocultar epidemias. Recebeu fortes críticas na Etiópia quando se candidatou para a gestão da agência. Diz que já escondeu epidemias. Está aqui embaixo. Vamos lá. Epidemias de cólera, quando era ministro da saúde do país africano. E aqui tem um outro da universidade, o Gostin, que era diretor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, falou que a ocultação de epidemias de cólera era fato comum na Etiópia, mas a situação continuou também durante a gestão do Dr. Tedros. Pois é. Aí tem outras críticas aí de gente que é desconhecida, mas enfim. Depois no campo ideológico. Campo político. O que é que se fala sobre esse senhor? O questionamento foi que ele escolheu alguns nomes vinculados a governos de esquerda para gerir setores da OMS após eleito. Uma das escolhas foi a médica brasileira Mariângela Batista Galvão Simão, figura presente no Ministério da Saúde durante as gestões do PT, que passou a ocupar a função de diretora-geral assistente da OMS. Preciso falar mais? Por bom entendedor, meus irmãos, meia palavra basta, um pingo é uma letra. Aí o Osmar Terra, na sua entrevista, falou: a OMS é enviesada politicamente pela esquerda, né? O diretor-geral da OMS também era envolvido com a esquerda no seu país. Quem está falando é gente de peso, esse homem é deputado federal. E não é essa especulação, acabei de ler para vocês aqui uma notícia. Agora, tudo se encaixa, né? Por quê? Se eles têm orientação de esquerda, aqui no país agora a oposição ao governo é de qual partido? De esquerda, não é assim? A mídia está a favor de quem? Da esquerda. Mas eles não podem chegar para o público e falar: não, nós somos a favor da esquerda, então fiquem todo mundo em casa para a gente derrubar o governo. Essa notícia não ia colar, certo? Essa notícia não ia convencer o brasileiro a ficar em casa.
Mas uma notícia que pode convencer é, olha, tem um vírus aí. O vírus é invisível, ninguém vê, né? Ó, tem um vírus aí, fique em casa, o vírus vai matar você. E se você não ficar em casa, olha, vai morrer mais de 1 milhão de pessoas no país. E aí começa a surgir números, né? Olha, morreram tantos na cidade tal, tantos na cidade tal. Interessante, semana passada, um amigo meu, ele, inclusive, tem informações, né, sempre está fazendo trabalhos, né, assessor de um vereador aí. E ele falou para mim, falou, Jairo, estamos aqui com um caso, o vereador está olhando, uma família, o pai da família, acho que foi, morreu de infarto, colocaram como causa coronavírus. Ah, agora eu estou entendendo o esquema, a malandragem é essa, quer dizer, vamos fabricar os números, certo? Vamos aumentar a quantidade de números de coronavírus, então isso torna-se notícia. Agora eu tenho a notícia para jogar na mídia. Olha, quantas pessoas morreram, e o povo que está em casa, mais tantos morreram, certo? Está aí a estratégia, desmascarada. Recebi um áudio essa semana de uma pessoa também no hospital lá, seria um hospital do Rio, falando a mesma coisa. Não conheço a pessoa. Mas à luz do que eu já tinha escutado no sábado passado, isso faz muito sentido. Porque já vi, esse filme eu já vi. Né? Achei uma outra notícia aqui em Foz do Iguaçu, mesma coisa. A pessoa estava com uma gripe normal, o médico botou coronavírus. Né? E daí já começaram a alardear na mídia. Então, meus queridos irmãos, olha o mecanismo. O mecanismo é o simples, né? Quer dizer, quem está na OMS e vai passar as recomendações para o mundo, está alinhado com quem está aqui na oposição do governo. Aí ele fala, vamos determinar a quarentena. Por quê? Porque a quarentena gera um impacto econômico, né? E aí você vai na mídia, só estão falando mal do presidente. Ora, gente, não precisa ser muito inteligente para perceber que a estratégia é essa. Né? Vi lá outra notícia, mau exemplo, porque o presidente cumprimentou alguém depois de ter espirrado. Até isso, no site da Globo. Essa perseguição encarniçada. Gente, não precisa ser muito inteligente para perceber isso aí. Agora, e a luz da Bíblia? Como é que Deus está vendo isso? Aí que eu quero chegar, tá? Os fatos são esses, certo? Eu não estou dando aqui crédito para quem está falando mentira. E a maioria está falando mentira. Infelizmente, meus queridos irmãos. Vamos falar aqui? Jornais. Folha de São Paulo, É o País, O Antagonista, tem eu acho que um Brasil 247, eu lembro desse número, acho que 247. Que mais? Globo, esses que eu me lembro, né? Eu não sou uma pessoa que está ali olhando todos os jornais. Mas esses estão com o mesmo discurso. Lembrei, Revista Época, Revista Veja, certo? CNN, né? UOL, todos com o mesmo discursinho. Se você, inclusive, quer fazer um teste, se você não acredita no que eu estou falando, tá bom, deixa passar o sábado, você pega lá e abre, pega lá as 5 primeiras notícias de um jornal, aí você vai no outro, pega as 5 primeiras, no outro as 5 primeiras. Pelo menos 2 ou 3 delas serão iguais. Né? Ou digo iguais no sentido de que a pauta é a mesma, o assunto é o mesmo. As palavras podem até ser diferentes, porque eventualmente é outra pessoa quem escreve, certo? Mas há momentos em que até as palavras são iguais. Então, meus queridos irmãos, todo mundo cooperando em cima do bem comum. Quer dizer, o bem que eles acham é o bem deles, né? E aí como é que Deus vê? Bom, julgamentos injustos. Irmãos, essa semana nós vimos, antes que o presidente declarasse um fim de quarentena, alguém já entrou no judiciário, e o judiciário já impediu a presidência, mesmo de expedir um decreto. Vocês já viram isso acontecer antes? Desde que o Brasil, né, saiu do governo militar, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Né? Um aparelhamento tão grande, né, entre o nosso judiciário, entre o nosso legislativo, né, entre os governadores de estado, contra um governo federal. Jamais vi. Não me lembro direito como foi no impeachment do Collor, porque eu era jovem, assim, não era muito ligado a questões políticas, né? Mas, enfim, não me lembro realmente de ter visto uma situação dessa. E aí vamos lá, o que a Bíblia fala? Inimizade. Existe inimizade? Bom, acho que não preciso nem falar muito, né?
Isso aqui está mais na cara, desculpe o termo, né, do que o nariz. Vingança. Desejo de vingança existe ou não existe? Irmãos, só quem não quer ver que não enxerga. Aborrece o que repreende. Veio um pronunciamento lá do presidente repreendendo, né, falando, não é assim, temos que trabalhar, fazer diferente e tal. Inclusive repreendeu o governador de São Paulo, né? E o que eles fazem? Muito obrigado, o senhor falou certo. Foi isso? Não, ao contrário. Aborrece o que repreende. Abominam o que fala sinceramente. Irmãos, em 4 décadas nós temos um mandatário que fala sinceramente. Pelo menos isso ninguém pode falar dele. O presidente fala com sinceridade. Fala ou não fala? Fala. E não é só ele. Qualquer um que fale com sinceridade sobre esse assunto. O Dr. Anthony que falou, né, também cortado. Política do silêncio. Abominam o que fala sinceramente. As mídias, o doutor Osmar Terra falou a mesma coisa. A mídia está apavorando o povo e não está dando a chance do contraditório. Não são palavras minhas. O que é a chance do contraditório? Ora, quando o jornal é imparcial, ele pode e deve fazer o seguinte, tem essa linha aqui que parte da OMS, que está recomendando a quarentena por isso, por isso, por isso. Os argumentos são esses. Por outro lado, tem essa outra linha que está recomendando o isolamento vertical e os argumentos são esses, esses e esses. Nós fomos pesquisar, o hospital tal diz isso, o outro diz aquilo. Você traz os dois lados, você informa a população, certo? Esse seria o papel de uma mídia imparcial. Agora, não é o que nós temos visto aqui, vocês concordam? Você abre na mídia, só se fala de isolamento horizontal, confinamento, e quem é contrário a isso pode ser culpado das mortes, etc. Lembrei de colocar mais um jornal que está nessa mesma linha, o Antagonista. Né? Falei também esse? Ou seja, infelizmente, né, estão se comportando como farinha do mesmo saco. Não deveria ser assim. Aí aqui, tomam suborno. Irmãos, no Brasil, né? Preciso falar muito disso aqui? Eu não vou sair acusando, porque daqui a pouco vem alguém dizendo, as provas, cadê as provas? Né? Deixa para a Lava Jato tratar disso aí. Né? Nós já temos pessoas adequadas para lidar com isso. Inclusive outra coisa, né? Não se fala mais em Lava Jato, embora ela ainda exista. Interessante, né? Tirou-se o foco completamente. Porque a Lava Jato, ela estava prejudicando quem? A oposição ao governo, mormente. Por quê? Porque estava pegando os escândalos do governo anterior. Né? De repente, tudo isso sumiu do mapa da mídia, mas não sumiu da memória de alguns. Está aqui. Principalmente não subiu da memória de Deus. Tomai suborno, afligis o justo. Irmãos, quantos trabalhadores não estão podendo trabalhar? Quantos comerciantes não estão podendo trabalhar? Nós falamos há pouco, antes de começar a transmissão, nós temos todo um rol de pessoas. Né? Nós temos comerciantes, o comerciante aí de calçados, de roupa, quem tinha loja no shopping, às vezes era uma loja só, às vezes era um shopping popular, que a renda da família vinha da venda daquilo que ele vendia ali, certo? Pessoas que lidam aí com eventos, né? Casamentos, enfim, outras coisas. O camelô que vinha vender na rua ali as suas bugigangas, né, como a gente falava antigamente, enfim, os seus itens lá. Tantos outros. Locadores de carro, dono do restaurante que ele vivia, do almoço que o pessoal vinha, aliás, o pessoal vinha almoçar ali porque trabalhava próximo, na região. Aí essas pessoas estão lá. E aí o que acontece? Ora, o governo queria liberar para que eles trabalhassem. Não pôde. Aí se viu obrigado a tirar um dinheiro que o Brasil não tem e oferecer empréstimo, né, para os empresários. Para os empresários é o pior cenário possível. Para o microempresário e para o autônomo também. Quer dizer, eu estou com um problema, não tenho renda. Aí alguém fala, vou solucionar o teu problema. Aí o que você vai fazer? Eu vou te emprestar. Depois você me paga com juros. Mas eu já estou sem renda. Entende? Agora, não é que o governo quis fazer isso. Irmãos, eu não sou cego. E vocês também não são cegos. E eu não sou partidário, não sou membro de partido político nenhum. Mas aqui, meus queridos irmãos, a verdade tem que ser estabelecida como verdade para nós interpretarmos corretamente o que está acontecendo. Essa ressaca.
Porque se nós não estabelecemos a verdade aqui, vamos continuar cegos. E o cego não vai enxergar. Então, meus queridos irmãos, forçaram o governo a tomar medidas que são contrárias até os interesses do nosso país. Você aumentar o endividamento do governo, aumentar os gastos públicos de saúde desnecessariamente, e vai se provar que é desnecessário. Irmãos, na cidade onde eu moro, essa semana fui levar minha esposa ao hospital. Cheguei lá, é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, já tem uma barraca assim, nova. Uma série de equipamentos lá, cama, leito, tal, cadeirinha para atender gente e tal. Está tudo lá, o aparato pronto para atender, né, entre aspas, infectados do coronavírus. Sabe quantas pessoas tinha lá sendo atendidas? Zero. Zero. Eu vi, ninguém me contou. A cidade é Contenda, Paraná. Eu vi, ninguém me contou, não. Aí depois nós fomos entrar no hospital ali. Sabe quantas pessoas tinha na frente da minha esposa para serem atendidas? Uma só. Hospital vazio. Meio da tarde. Nós não fomos no horário da madrugada. Não, não foi isso não. Tanto que a tendinha estava aberta. Aí deu 5 horas, o pessoal foi lá, fechou a tenda e tal. Todo mundo nos atendendo com aquela máscara, né? Agora tem aquela assim de pano, tem aquela de plástico assim, transparente na frente. Tinha uma senhora lá com isso já. Os demais com máscara só. Irmãos, gasto público. Dinheiro do teu imposto, né? Indo lá, para quê? Só para continuar apoiando esse discurso da mídia mentiroso. Esse discurso mentiroso. Estão mentindo para você. E aí, é o que nós vemos. Por que eles estão mentindo? Por inimizade, por desejo de vingança. E aí nós vemos julgamentos injustos. Ora, está virando uma bagunça no país. Nós tivemos há 2 semanas atrás o presidente determinando, 2 ou 3, ele determinando a reabertura das igrejas, por assim dizer. Não foi exatamente esse o texto, mas o resultado prático era esse, né? Na mesma semana, um juiz de primeira instância se arrogou ao direito de cancelar um decreto da presidência da República. Olha, irmãos, isso é um absurdo. Nós estudamos lá, quando estávamos no 1º grau, como é que funciona a estrutura do país, certo? É para ter uma estrutura tripartite. 3 poderes com 3 repartições com poderio igual, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora alguém que é um braço lá da ponta do judiciário, esse arroga o direito de tirar o poder do mandatário do executivo aqui em cima. Está errado isso aí. Tanto que foi derrubado, né, o decreto do juiz em segunda instância. Interessante, quando o juiz de primeira instância fez essa balbúrdia, a mídia botou para os 4 ventos. Quando caiu em segunda instância, irmãos, eu tive uma dificuldade de achar isso na mídia. Não é? Eu fiquei sabendo, porque alguém falou, fucei até achar. Você pensa que você ia achar nesses jornais todos aí? Não achava. Então, meus queridos irmãos, está na cara, desculpe o termo, está na cara, né? A maldade. Deus está vendo, por isso que ele está fazendo. E detalhe, agora sim a gente chega no ponto. Então, viu-se também, a mídia noticiou, aquele enfrentamento, né, do presidente da República e do governador de São Paulo, certo? E aí o governador de São Paulo se disse representante dos 3 estados do Sudeste, e nisso até ele depois se mostrou mentiroso, porque o mandatário de Minas Gerais não assinou o documento conjunto com os governadores, inclusive essa semana visitou o presidente. Mas naquela ocasião, o governador de São Paulo se colocou como representante dos governadores do Sudeste. Você vê que é tudo hipocrisia, tudo demagogia, irmãos. Mas tudo bem. Aí eles se uniram, né? Sudeste e Sul contra o posicionamento do governo, que era contrário à quarentena. Sudeste e Sul a favor da quarentena. Então tá bom. Onde é que o mar subiu? No Sudeste e no Sul. Deus está mostrando o quê? Quem está certo e quem está errado. Quem está errado, irmãos? É quem recebeu o aviso. Nós, que estamos nessas regiões, o povo, vamos acabar sofrendo por conta dos erros cometidos.
Deus está mostrando que em breve o mar vai arrasar as regiões litorâneas. Por quê? Porque ele está vendo tudo isso aqui acontecendo. Julgamentos injustos, inimizade, vingança, aborrecem o que repreende, abominam o que fala sinceramente, tomais suborno e afligis o justo. O justo está sendo afligido, não pode trabalhar, está sem renda, está com dificuldade, por conta de gente que está aí querendo ganhar politicamente, retomar o poder. Agora, nós já estudamos outras vezes, essa esquerda é alinhada com quem? Com o papado. O papado é que quer retomar o poder. Aí depois o Papa vem com demagogia, fazer uma missa lá na Praça São Pedro vazia. Primeiro lugar, quando que Jesus pregou para ser o ninguém? Nunca. Né? Primeiro lugar, é tudo demagogia. Aí o povo está empobrecendo. Onde que a gente viu ele falar assim, poxa, vou vender essas relíquias aqui do Vaticano e vamos mandar dinheiro para eles lá. Não vimos nada disso aí. Né? Quem é a igreja aqui, a igreja católica aqui no Brasil, é a favor ou é contra a quarentena, meus irmãos? A favor da quarentena. Foi a primeira que a Globo colocou para ir contra o posicionamento do presidente. Está ali, eles estão tudo alinhados, estão aparelhados. Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. Atenção você que trabalha para essa mídia. Atenção você que é jornalista. Atenção você que é sacerdote. Atenção você que trabalha para essa igreja. Vocês estão sob o desagrado de Deus. Atenção vocês governadores da região sul e sudeste que estão em conluio contra o bem da população. Vocês estão sob o desagrado de Deus. O que vai acontecer? Não sou eu quem vai dizer, é a Bíblia. Nós vamos ler aqui, tá? Versículo 10. Amós 5, verso 10. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Me aborrecem. Com certeza vocês me aborrecem. E a todo aquele que repreender, vocês aborrecem. Vocês não querem se arrepender. Verso 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Vocês não vão se aproveitar do dinheiro que vocês estão conseguindo, das benesses que vocês podem estar conseguindo, eu não sei o que é. Eu não sou uma pessoa que é um jornalista para ficar investigando o detalhe, eu sou um pregador da palavra. Mas a palavra de Deus não mente. Se Deus está falando, Ele sabe o que vocês estão fazendo. Sabe? Ele continua, verso 12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Olha, eu não posso pegar e unir todo mundo no mesmo saco e falar que todos são culpados de todos os pecados. Seria uma incoerência da minha parte. Agora, que Deus reconhece que esses pecados existem e existem na nossa região, isso está claro pelo que aconteceu, certo? Vamos avançar. Versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aqui é o apelo do Senhor. Convertam-se, mudem, ainda dá tempo. Você tem feito mal até aqui? Mude. Mude para o teu bem, para o bem da população que você governa. Mude, ainda dá tempo. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso,
ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço. Agora vamos lá, nós estamos eles chamam de Semana Santa, não é? Deus vê o que o Papa está fazendo. O Papa está alinhado com esse pessoal todo da esquerda, né? Tentando prejudicar o nosso país e acaba prejudicando milhões de pessoas. Como é que Deus vê isso? Agora tem as celebrações, não é assim? Da Semana Santa. Olha a mensagem de Deus para essa igreja e para ele. Verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos. A Bíblia fala que nos últimos dias, aqueles que hoje fazem toda essa maldade serão levados cativos. Se alguém leva em cativeiro, para cativeiro irá. Apocalipse 13, versículo 10. Para finalizar, meus queridos irmãos, algo que vai ajudar a confirmar a verdade das palavras aqui ditas. Nós sabemos, nós que estudamos a profecia, vocês que já nos acompanham há algum tempo, que nós estamos em qual selo? Digam para mim. Terceiro. Em qual selo nós estamos do Apocalipse? Terceiro. Então não é de hoje, ninguém está fabricando uma mensagem só porque aconteceu na época do coronavírus, certo? E esse foi tema de várias outras pregações nos anos anteriores. Nós já sabemos que fazem anos que nós estamos no tempo do terceiro selo do Apocalipse. Portanto, não estou aqui de forma oportunista aproveitando o momento para jogar uma mensagem, não é isso. Aqui, ninguém está dando uma de profeta de plantão, né, ou querendo surfar na onda do Covid, não tem nada disso. Nós já viemos falando faz anos, antes de aparecer, muito antes de aparecer essa história de Covid. Você que não sabe, não conhece, entre no canal youtube.com/TV Advertência Final e veja os vídeos anteriores, vai ficar claro para você o que eu estou dizendo, tá? Apocalipse 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava tinha uma balança na mão. A balança romana é instrumento do juízo e até hoje é símbolo do direito. Balança romana é aquela famosa, assim, né? Opa. Aqui. Símbolo de julgamento. Deus vai julgar todas estas coisas. As pessoas veem que o mal prospera, né, e elas não param para pensar de que Deus vai julgar cada ato que está sendo cometido hoje. Cada informação falsa que é colocada na mídia, cada insinuação mentirosa, tudo isso está sendo registrado nos registros do céu. Atenção você jornalista, você diretor de jornal, você acha que só está cumprindo a tua função? Atenção você advogado, que acha que o advogado tem a prerrogativa de mentir quando necessário, ou omitir quando conveniente. Atenção você juiz, né, que acha que num momento de calor político é conveniente citar até na sua decisão vieses políticos para fundamentar o que você está colocando, quando você sabe que o que está colocando ou está usurpando a tua própria competência ou está errado. Atenção você que está recebendo suborno para dar uma sentença, se isso está acontecendo, aí eu não posso afirmar. Mas se está, saiba, Deus vai
prestar contas. Deus vai fazer você prestar contas de tudo que você fez. E você vai sofrer na proporção do impacto do mal que você causou. Certa vez o Senhor Jesus disse, é certo que haverão escândalos, mas ai daqueles por meio dos quais os escândalos vierem. Continua, versículo 6, o que é que vem por aí? Final do terceiro selo. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Colocando isso em linguagem de hoje, vou apagar um pouquinho aqui para a gente poder colocar. Outra tradução da Bíblia, em lugar de dinheiro, ela coloca o quê? Denário. O denário era o salário de um dia de trabalho. Então, hoje, quanto que uma diarista ganha aqui? 150, mais ou menos? Mais ou menos, né? Isso aqui eu vou colocar mais ou menos, só para a gente ter uma base aí. Então, com 1 denário, o que você conseguia comprar? Aqui diz 3 medidas de cevada. A 3 medidas de cevada era considerada a ração diária. Então, é a comida para o dia. Era 3 medidas de cevada ou 1 medida de trigo, né? Então você já pensou, diarista, empregada doméstica, enfim, ganha R$150, e aí ela pega aqueles 150 e vai e compra o quê? Só comida para ela, para o dia, não é para a família. Para ela. Sabem quanto que isso significa? Vamos colocar aqui uma família média de 4 pessoas, só para a gente ter uma base. 4 pessoas, certo? Então, se o gasto para uma pessoa por dia para comer vai ser 150, 4 vezes 150 são R$600 por dia. Agora multiplica isso por 30 dias. Quanto que dá? 3 vezes 6, 18. R$18.000 por mês. Quem vai conseguir? Hoje em dia eles falam, coitado do pobre. Não é coitado do pobre, coitado até o da classe média alta, gente. A pessoa ganha R$18.000 por mês para 4 pessoas comerem, só. E aí, aqui a gente não falou de água, gás, energia, telefone, nada disso. Comer. A comida vai subir de preço, escrevam. Podem escrever isso aí. Vai subir de preço. Por quê? Por conta dessa quarentena, né, forçosamente vai haver uma diminuição de produção. Por exemplo, no Ceasa, né, quem conhece o Ceasa sabe um pouco do que eu vou dizer aqui. Então, no Ceasa, tem muito lavrador que ele vai lá e fica na pedra, que a gente chama. Pedra é um lugar lá, onde ele vai comercializar aquilo que ele produziu. Então, ele leva aquilo e vai vender. Existem os fornecedores maiores, né, que eles vendem para supermercado, já tem contrato com o supermercado. Então esses aí compram do lavrador mais barato e aí revendem para o supermercado. São os atravessadores, são os maiores. Mas tem os menorzinhos que eles vão lá na pedra e para quem que eles vão vender? Para o dono do restaurante, para o dono do comércio de bairro, né? Então essas pessoas vêm, a pessoa do sacolão, enfim, a pessoa vem e compra um engradado ali de batata, de tomate, né? Enfim, outro produto, qualquer laranja, né? E leva aquilo. Só que considerem vocês o povo em casa não comendo nesses restaurantes. Se ele não come nos restaurantes pequenos, o restaurante pequeno não vai lá buscar no Ceasa. Se ele não vai buscar, quem vendia na pedra não vende. Por quê? Não, mas o povo continua comendo, a demanda é a mesma. Calma lá. Tudo bem. Quem não comia no restaurante vai comer em casa. Então ele tem que comprar isso no supermercado, certo?
Quando ele compra no supermercado, o supermercado se abastece do grandão. Era quem já vendia para ele. E aquele que estava lá na pedra vendendo? Ou ele vai ter que vender mais barato ainda para o grandão, ou ele não vai vender nada. Aí ele volta com aquele caminhão. E aí ele vem no primeiro dia, vem no segundo, vem no terceiro. Quanto tempo faz que a gente já está de quarentena? Hã? 3 semanas? Está indo para um mês. Então pense, quem trabalha ganha. O lavrador tem dinheiro de reserva, assim, esse pequeno produtor de hortaliças, né? Aí o que ele vai fazer, irmãos? O campo não deu. Acabou, não vai produzir mais. Eu conheço várias histórias disso. Lá na cidade onde eu moro, é uma cidade que tem uma área rural, onde muita gente planta. Naquela cidade, eu já fui comprar sementes e o vendedor falou, não se vende mais semente, porque o povo acha mais fácil comprar do que plantar. Está ficando assim. Então, aos poucos, vai diminuindo a quantidade do que se planta, mas a demanda para consumo aumenta, porque a população aumenta, né? Meus irmãos, isso aí é história do pastor? Não é. Entre no site da FAO. A FAO é o organismo da agricultura, a repartição da agricultura das Nações Unidas. Ela já está anunciando para após Covid-19, que nós estamos vivendo agora, depois da quarentena, está anunciando fome, período de fome. Eu estava falando esses dias ali na minha cidade. Eu moro na região sul do Brasil. Estou admirado de ver a falta de chuva. Eles falaram, quem planta feijão já abandonou a roça, já perdeu. O feijão vai subir de preço. Então, irmãos, nós estamos nos aproximando do final do 5º selo. E o que vem depois? Do 3º selo, perdão. No final do 3º selo. E depois do 3º selo, o que vai vir? Guerra. 4º selo. Aí eu deixo de tarefa para casa para vocês aí. Então fala, né? Apocalipse 6, verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Aqui, irmãos, é que biblicamente eu me baseio para dizer o seguinte, esse pânico todo que eles estão colocando em relação ao coronavírus é mentiroso. Não é o momento de vir a pandemia mundial. Não é, mas vai vir. As pessoas, eles botaram o pessoal com medo, fizeram o que fizeram, mas eles também vão sofrer a pandemia que vai vir. Essa vai vir mesmo, mas quando vier a guerra. Como veio a peste negra na Europa, que daí não perdoou ninguém. É interessante, né? Porque hoje eles falam que, não, na China está controlado. Nos países comunistas lá do Oriente, não se fala praticamente de problema de coronavírus. É só nos capitalistas, só nos outros. Claro que na Europa também fala. Mas a ênfase maior tem sido dada nos países capitalistas. Quem tem olhos para ver, enxerga. E aí? Mas daí vai chegar a peste mesmo, que não vai perdoar ninguém, por assim dizer, né? Ela vai graçar no mundo todo. Aqui diz 1/4 da Terra. Nós temos 7 bilhões de pessoas. 1/4 são 2,8 bilhões de pessoas que vão morrer daqui a alguns anos. Sim, claro, por conta da guerra, da fome, da peste. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante desse cenário. Em virtude disso, o que recomendamos para vocês? Uma frase que eu ouvi de alguém que escreveu há mais de 100 anos, a senhora Ellen White, tão combatida, mas vai se mostrar verdadeira. Logo, quem tiver um pequeno pedaço de terra onde cultivar o próprio alimento, será considerado rei e rainha. E outra, para fora das grandes cidades, é a mensagem que eu tenho para o povo de Deus. Precisa de muita explicação hoje? O que está acontecendo nas grandes cidades? O pessoal está confinado em casa. Certo?
E aí? Não tem muita opção, ou não tem nenhuma opção. Agora já estão falando de botar policiamento na rua para garantir que o pessoal fique dentro de casa. Olha só, prisão domiciliar, irmãos. Mas com outro nome. Não é assim? Com outro nome. Pois é, e quem está no campo? Está confinado? Você ouviu falar? Covid-19 no campo. Hã? Confinamento no campo. Não, irmãos, não tem. Você não vê. Entende? Então, meus queridos irmãos, mas daí, como é que eu vou viver e tal? Esqueça como é que você vai viver. Nós estamos chegando no fim da história da Terra. Não tem mais futuro aqui. Não tem mais futuro. Já tem menos de 20 anos para Jesus voltar, segundo temos entendido pelas profecias. Não tem mais futuro aqui. Não adianta pensar em construir para o filho, para o neto, para o bisneto. Esqueça, acabou. Acabou. O mundo não será mais o mesmo. E se você tem dificuldade de acreditar, porque é um pregador do Evangelho que está falando, então pega o teu celular e comece a ver as notícias. Veja se tem futuro esse mundão. Nesse contexto, meus queridos irmãos, Deus quer que nós busquemos a Ele. No livro de Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 5. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens vergonha. Olha que Deus fala para toda a nação, né? Se há uma coisa que está realmente sendo banida das ruas, é a tal da vergonha. Né? As pessoas estão perdendo a vergonha. Congrega-te, ó nação que não tens vergonha. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Eu achei muito interessante, irmãos, o que aconteceu essa semana. Aqui não estou comemorando nada, porque a gente não tem o que comemorar nesse contexto, tá? Mas assim, notem que os governadores se colocaram contra o presidente. Deles, teve um da região sudeste, de um estado que não tem litoral, o estado de Minas Gerais. E aí vem o aviso. O aviso vem para qual? Todos os demais que têm litoral. Conseguem fazer associação? Quer dizer, aquele que de alguma maneira se alinhou lá com o governo, quer dizer, não me coloquei frontalmente contra, não chegou um aviso direto para ele, mas para os demais chegou, o mar invadiu todos. Ora, é de se parar para pensar, correto? Estou falando para os espirituais, os carnais não vão entender isso aí, tá? Ele continua falando, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. E agora ele emenda falando do juízo sobre o litoral. Ele vai falar das cidades litorâneas dos filisteus. Verso 4. Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja morador. O mar vai varrer as cidades litorâneas, não vai sobrar ninguém. Atenção, moradores do Rio de Janeiro, moradores de Santos, moradores de Paraty, moradores de Guaratuba, Matinhos, moradores de Torres, Balneário Camboriú, Florianópolis, São José e outros. Meus queridos irmãos, os capítulos de história futura que estão para se abrir diante de nós não passam nem nos nossos piores pesadelos. Mas eles vão acontecer. Independente de você hoje aceitar ou não, concordar ou não, botar um dislike ou não,
falar mal do pastor ou não, nada disso vai mudar. Porque uma verdade, como dissemos a princípio, uma verdade se estabelece com o tempo. Ah, não adianta, você quer jogar pedra? Então segura a tua pedra aí, espera 8 anos. Estou te pedindo 8 anos. Espere 8 anos. Que eu acho que daí você já não vai se encorajar. Mas mesmo assim, você quer esperar tudo acontecer, o que nós estamos falando? Então, espere 15. 15 anos. Para você não poder dizer tarde demais, ele tinha razão. Temos decisões a tomar? Claro que temos, né, em virtude disso. Poxa, se Deus me alerta do que vai acontecer, eu posso me prevenir para o evento, correto? Agora, eu não vou dar tudo mastigado aqui para vocês. Eu acho que estou falando com pessoas inteligentes, pessoas de bom senso, pessoas que vão saber tomar as suas devidas providências. Saber onde deve estar, onde não deve estar, onde deve morar, onde não deve morar, onde investir, onde não investir, certo? A partir da verdade que você recebe, você pode tomar as suas decisões. Em Apocalipse 14, versículo 12, o Senhor diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós e todos aqueles que buscarem obedecer a palavra de Deus, precisaremos de muita paciência, porque o mundo vai se voltar contra nós. Essa mensagem aqui só não vai gerar uma repercussão pior para mim e para o ministério, porque o ministério não é conhecido, só por isso. Porque se ele fosse conhecido, nós fôssemos pessoas de muita projeção, certamente nós íamos viver um pesadelo a partir de amanhã, só por conta dessa mensagem. Mas enfim, irmãos, todo pregador da verdade deve entregar a mensagem e deixar as consequências com Deus. A mensagem é dele, o poder é dele. E ele, o Deus terrível, é aquele que está me protegendo. Existe uma muralha aqui, ó. Essa muralha é intransponível. Se você tentar transpor, vai saber por que eu estou falando isso. Meus queridos irmãos, espero que a mensagem tenha servido para abrir os olhos, para esclarecer as mentes. A verdade foi colocada. Nem todos gostam dela. Mas todos, a partir de terem ouvido a mensagem, podem se colocar do lado certo da questão. Não há ninguém que está além do alcance da misericórdia de Deus. Os governadores, os donos dos veículos de comunicação, os jornalistas, os diretores de redação, os elaboradores das pautas, mesmo quem está lá na igreja católica, os sacerdotes, até o Papa, enfim, todos podem ainda se arrepender, porque Jesus morreu por todos. A Bíblia não diz que Jesus morreu por esse, mas por aquele não. Morreu por todos. Se vocês se arrependerem, se converterem dos seus pecados, Deus pode também reter os juízos. Isso nós lemos, e eu posso deixar novamente. Amós 5, versos 14 e 15. Amós 5, versos 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor dos exércitos estará conosco, como dizeis. Estará convosco, como dizeis. Ou seja, se vocês buscarem o bem e não o mal, Deus vai estar convosco, assim como vocês dizem hoje que Ele está, porém hoje Ele não está, porque vocês estão praticando o mal. Verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ilumina, que nos mostra a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos no teu caminho, a fazermos a tua vontade. Nós, em nós mesmos, jamais teríamos força para enfrentar o antagonismo do mundo. Mas nós sabemos que o mundo e o diabo já estão vencidos. E o Senhor vive e reina. O Senhor Jesus
tem vitória, é vitorioso, e os que estiverem com ele vencerão. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Ajuda-nos a fazermos a tua vontade. Protege-nos com a tua destra terrível, que aterrorizou os inimigos de Israel no passado. Mas ao mesmo tempo em que és um terror para os teus inimigos, que se mostre gracioso para todos aqueles cujo coração foi tocado nesta manhã e desejam chegar-se ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. Pedimos ao Senhor que continue nos guiando, dá-nos sempre uma palavra adequada ao tempo, a palavra que o povo mais precisa, o alimento na hora certa. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estendo o convite para você que viu ser esta a verdade, que quer fazer parte do povo de Deus, quer ingressar nas fileiras do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Entre em contato pelo telefone, digo WhatsApp, 55 41 99509 8425. Também convidamos você a continuar nos acompanhando pelo YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E se você está próximo de Curitiba e região, quiser nos visitar, será bem-vindo. Vamos ficando por aqui. Eu gostaria de invocar uma bênção do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão e, portanto, se você quiser recebê-la, convido a fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.